Acho que todo mundo já sabe que essa quarta temporada de Kimetsu foi muito polêmica, como sempre é no fim das contas. Pro meu veredito, eu decidi fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Em vez de simplesmente fazer a minha crítica final ao treinamento Hashira, eu achei bem legal uma ideia que eu vi lá no canal do Guto, do Cronosfera, e aí eu aproveitei pra perguntar pros membros do Discord do canal se eles gostariam que eu fizesse a minha versão desse vídeo, só que em vez de fazer 5 erros e acertos sobre essa temporada, eu decidi fazer 7 erros e 7 acertos. Até porque assim combina mais comigo e com o canal. E claro que eu quero saber o que vocês acharam da temporada como um todo, então deixe nos comentários com a hashtag treinamento os seus 7 erros e 7 acertos a respeito do treinamento Hashira. E caso você não consiga pensar em 7 de cada um, pode ser menos. Muito obrigado também a você que é membro aqui do canal por apoiar o meu trabalho. Se você ainda não tem o seu nome na tabelinha, não perde tempo e se torne um membro do canal. Além de que assim você ganha diversos benefícios super exclusivos e acesso ao Discord do canal para conversar com todos os outros membros, além de emojis personalizados e selinhos exclusivos. Bora de uma vez para minha crítica final do treinamento Hashira de Kimetsu no Yaiba. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que eu acho que o saldo dessa season foi muito positivo em relação ao que a gente teve aí no final da terceira temporada. Porque assim, eu lembro muito bem do quão criticada, do quão massacrada foi a temporada da Vila dos Ferreiros. Eu mesmo também fiz questão de trazer as minhas críticas depois que aquela temporada acabou, e dessa vez eu meio que vou fazer a mesma coisa aqui. Só que a diferença é que dessa vez a gente tem muito mais coisa boa pra falar do que coisa ruim. Inclusive eu vou falar pra vocês, eu tive que me esforçar pra conseguir pensar em 7 erros pra se criticar de fato a respeito dessa temporada. Eu tava empacado ali nos 4 e não passava disso. Tive que me esforçar. Pra começar esse veredito como um todo dessa temporada, eu vou abrir com o meu primeiro erro a respeito dessa season, que provavelmente deve estar na listinha de todo mundo. A Mitsuri, cara. Precisamos falar do que aconteceu com a Mitsuri nessa season. A forma que essa Hashira foi completamente jogada de escanteio é de se deixar chateado, principalmente quem é muito fã dela. Não é o meu caso. Na boa, eu entendo perfeitamente quem ficou boladaço durante a temporada com a forma que trataram a personagem. Convenhamos, eu entendo que o estúdio quer trazer esse lado mais cômico pra personagem, pra além do Zenitsu, que é um dos que traz esse aspecto cômico pra obra, ter uma Hashira que também faz piadinha, sabe, é toda fofinha, engraçadinha, eu entendo o que eles querem fazer. Só que assim, resumir uma personagem inteiramente a só isso, comédia, eu acho uma baita de uma sacanagem. Assim, se eu for ser sincero 100% com vocês, a gente tem mais momentos sérios da Mitsuri lá na temporada da Vila dos Ferreiros, que basicamente ela também some a temporada inteira, do que nessa temporada do treinamento Hashira, que em tese a gente deveria ter um pouco mais de desenvolvimento desses personagens. E pelo visto, quando se trata da Hashira do Amor, a única coisa que a gente ganha é panqueca, alongamento e é isso. Não tem muito mais que ela possa oferecer pra gente de acordo com o Ufotable, né? De verdade, isso me deixa um pouquinho frustrado, porque cara, com certeza ela tinha a agregar pra história. Vocês têm noção que o treinamento dela não durou nem 2 minutos de tempo de tela? Como é que pode chegar nesse ponto? E não adianta vir nos comentários não dando desculpa, porque 7, ela já teve destaque na temporada anterior, então é por isso que agora ela foi deixada de lado. Nada disso, nada disso. Isso aí é desculpinha esfarrapada. Sabe por quê? Eu te digo, o Moichiro Tokito teve destaque na temporada anterior e muito mais do que ela, e mesmo assim ganhou um episódio exclusivo pra ele. O Uzui então teve o distrito do entretenimento inteirinho pra ele, apenas um Hashira sendo destacado naquela season, e mesmo assim ele ganhou um episódio inteiramente pra ele, com direito à luta e tudo e desenvolvimento do personagem. Agora a Mitsuri não pode ter isso, cara. A Mitsuri é só uma comédiazinha e acabou. Então de certa forma fica aqui o meu desabafo em relação a esse aspecto da Mitsuri durante a temporada, porque eu tenho certeza que ela tinha mais a agregar, principalmente se a gente pudesse trazer uma conexão maior entre ela e o Tanjiro, e realmente ela trazer esse papel de superior a ele. Afinal ela já é uma Hashira, então não temos dúvidas de que ela tem conhecimentos que podem ser passados para alguém que é mais novo que ela, e assim desenvolver um lado do protagonista que não foi desenvolvido. Mas tudo bem, não vou me estender muito nisso, porque senão eu poderia ficar falando aqui muito tempo. Agora puxando meu primeiro acerto quando eu vejo essa quarta temporada como um todo, os figurantes, cara. É loucura pensar que eu tô falando isso, mas é impressionante como Kimetsu conseguiu fazer eu me importar, assim, talvez entre aspas, com os figurantes. Por que eu digo isso? Normalmente nos shonens, num geral, assim, a gente tá cagando e andando pro que os figurantes estão fazendo, pra se eles estão vivos ou mortos. Essa é a verdade, né não? E no caso de Kimetsu, eu gostei do que eles fizeram aqui de realmente tentar construir essa relação entre o Tanjiro e os figurantes. Quase como se fosse a ideia de uma guerra entre os soldados, NPCs ali no geral, e os comandantes, os capitães, e a gente ter essa aproximação do Tanjiro com o resto, e ainda mostrando algumas partes do ponto de vista deles, de como é tudo muito bizarro, ver quem é superior a eles, lidando com situações extremas com uma facilidade enorme, sendo que pra eles é tudo muito complicado, foi um aspecto que eu considerei muito positivo dessa temporada. Não tô dizendo que é brilhante, nossa, fantástico, não é nada disso, tô dizendo que é um aspecto legal. Eu gostei de ver como tudo foi estabelecido. Traz um peso pra história pra mostrar que, ó, eles podem não ser fortes
fortes como os principais, mas eles vão estar lá na frente ajudando todo mundo, lutando pela causa dos caçadores como um todo. Então, pensando nisso, ponto positivo. E agora já conectando num segundo erro dessa season do treinamento, a Ufotable perdeu a oportunidade de adaptar as Gaidens. Pra quem não sabe de que Gaiden que eu tô falando, é basicamente o spin-off que a gente tem tanto do Rengoku quanto do Tomioka. Um Hashira que já morreu e outro Hashira que ainda tá vivo. Se for falar mais especificamente, eu tô me referindo a Gaiden do Rengoku, porque no caso dele, ele já foi mestre da Mitsuri, pessoal. E quando eu lembro da situação que fizeram com a Mitsuri, como eu mencionei anteriormente, me deixa com mais raiva ainda, porque eu fico pensando, cara, eles podiam ter conectado a Gaiden na história, feito 1 ou 2 episódios ali adaptando ela e trazendo esse background muito mais dramático e muito mais intenso pro lado da personagem da Mitsuri, que só é comédia, né, até então. A gente ganharia basicamente 2 coisas de uma vez. A Gaiden sendo adaptada, que tem cenas de luta, que tem emoção, que tem história, e ainda ganharia mais profundidade pra personagem da Mitsuri. E sendo justo, eu nem digo que as 2 Gaidens precisariam ser adaptadas, tanto a do Rengoku quanto a do Tomioka, porque a do Gyu, em particular, eu sinto que ela se desconecta um pouco da trama principal de Kimetsu. Apesar de eu gostar muito dela, porque ela traz uma carga dramática muito legal, que até nem parece tanto Kimetsu na maioria das vezes. Mas a do Rengoku, cara, não tem como não questionar eles terem perdido essa oportunidade. Não tem desculpa, podia sim ter sido adaptado aqui de uma forma que se conectasse com tudo, principalmente se eles tivessem feito o tal do episódio original ali pra Mitsuri. Ou melhor, um episódio exclusivo pra ela, porque a Gaiden em si já existe, né? Não seria original. E agora, partindo pro meu segundo ponto positivo, acerto mesmo dessa temporada, seria o ritmo que diminuiu, né? De menos ação e mais história. E eu sei que isso pode ser meio confuso pra alguns de vocês, que vão falar, como assim, pô? Mas isso é a pior coisa de Kimetsu quando fica desse jeito? Bom mesmo é quando tem lutinha. Eu sei que tem muita gente que só vê Kimetsu pela lutinha, e tá tudo bem. Queria deixar isso bem claro antes de começar. Mas nesse caso, o que eu tô querendo dizer? A gente ter tido um momento pra apreciar de verdade o que cada Hashira pensa, o que cada Hashira quer da vida, por que eles são como são, foi um momento que eu consegui apreciar muito. Principalmente de personagens que eu gosto bastante, como o Tomioka, que é o meu Hashira favorito, poder saber mais do passado dele e entender o que se passa pela mente do personagem, foi muito legal. Tirando a Mitsuri, é claro, porque é o treinamento dela, pelo amor de Deus. Mas dos outros como um todo, cara, no mangá era tipo, sabe, coisa rápida. Tanto faz, tanto fez. Enquanto no anime a gente vê realmente as coisas sendo ensinadas. Claro, não tô dizendo que todos os treinamentos que a gente teve foram perfeitos, até porque eu acabei de comentar do negócio da Mitsuri. O próprio treinamento do Sanemi, por exemplo, também não é um super treinamento, mas os outros treinamentos como do Tokito, do Obanai, do Uzui, do Gyomei, foram muito bons. Então vale sim destacar isso. E se for pra falar uma verdade aqui pra vocês, eu acho bom que a gente tenha um momento pra gente dar uma respirada e se acalmar, porque todo mundo sabe que a partir de agora que a gente vai ter o Castelo Infinito nessa versão cinematográfica, nessa trilogia de filmes, vai ser loucura pra tudo quanto é lado, vai ser ação sem parar. Claro, também teremos história, passado sendo revelados, plot twists, mas a parte principal que o povo tá maluco são as lutas. Então eu acho que dar uma respirada agora é essencial. E puxando agora pra vocês o meu terceiro erro que eu consigo ver nessa temporada, é o problema de terem criado lutas inéditas que não aconteceram no mangá e não explorarem ela da melhor forma. Vamos lá que eu vou explicar. Tô falando especificamente da luta de Tokito contra Obanai e Sanemi, que não existe no mangá, mas nem por isso é filler, tá? Não é filler, é canônico, já deixando isso bem claro. Qual que é o meu problema com essa luta? Não é a discussão que foi criada das pessoas pela internet falando, Tokito sola, viu, aguentou os dois. Não é nada disso. Isso aí acontece de qualquer forma, mesmo que tivesse mais tempo de luta. Eu me refiro mais a esse aspecto deles terem hypado a gente, mostrado, vai ter uma luta, viu? Mostrar aquela cena do Obanai chegando na frente do Sanemi e ele se convidando pra lutar, e a gente criar aquela expectativa pra no final receber uma luta que é 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu acho que nem chega a isso. E tá tudo bem ela ser curta, só que eu acho que quando a gente pensa que a gente não teve muitas outras lutas, as poucas que a gente tem serem tão rápidas, é um pecado, digamos assim. Imagina comigo se a gente tivesse pelo menos mais 1 ou 2 minutinhos ali de combate entre o Sanemi, o Obanai e o Tokito, e até mesmo mais combate entre o Obanai e o Sanemi sozinhos. A gente poderia ter entendido melhor do combate de Hashira contra Hashira e ainda adicionar diálogos entre os dois pra gente entender melhor os personagens. Mas tudo bem, esse ponto aqui nem foi tão erro assim, nem sei se eu considero erro mesmo, mas agora tá aqui. E agora indo pro meu terceiro acerto dessa temporada que eu acho fantástico, é o fato da gente ter ganhado simplesmente o melhor episódio de Kimetsu no Yaiba, que foi o episódio 8. Na minha opinião, é claro. Se você não acha que é o melhor episódio porque você não gostou, tá tudo bem, meu querido, não tem problema nenhum. Mas pelo menos olhando a opinião do povo no geral, Twitter, Instagram, nas redes sociais, e principalmente na nota que recebeu esse episódio lá no IMDb,
oficialmente ele é o episódio com a maior nota de Kimetsu. Isso não é opinativo, é uma nota, né? É um fato, basicamente. E pelo menos falando da minha bolha, que eu sei que tem uma alta concentração de fãs de Kimetsu, ou as pessoas colocam esse episódio 8 do treinamento Hashira como seu top 2, o seu segundo melhor episódio, porque o episódio 10 lá do distrito onde tem o Zui e Gyutaro ainda é o top 1 inigualável, mas no geral todo mundo concorda que esse foi um dos melhores episódios de Kimetsu, e isso eu acho que é um acerto gigantesco, porque eu tenho certeza que antes dessa temporada lançar, você nunca diria que a gente iria ter um dos melhores episódios de Kimetsu, se não o melhor, vindo de uma temporada do treinamento Hashira. Ou algum de vocês aí vai me dizer que já tinha certeza que a gente teria um dos melhores episódios no final dessa temporada. Não ia, né? Ou ia, né? Vai que eu tô louco. Mas tudo bem, vamos continuar. A minha quarta crítica ao treinamento Hashira, né, o quarto erro, seria o problema de copiar e colar as cenas do mangá. Que tipo de momento especificamente eu tô falando? Tô me referindo a momentos como o do Sanemi no seu treinamento, onde a gente tem quadros que são basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V no mangá, e esses momentos acabam se tornando cenas que ficam, pô, aqui ficou meio, sabe, faltou alguma coisa. Você fica com aquele sentimento de que, pô, isso aqui tá meio estranho. E isso não é só de agora, isso já aconteceu em temporadas anteriores, e normalmente é por conta da staff envolvida naquele episódio. Existem animadores que fazem as coisas de um jeito e diretores de episódio que conduzem as coisas de outro. E no caso desse momento específico do Sanemi, a gente viu uma cena, sabe, que fica, pô, mano, parece que ela tá desconexa do resto do episódio, sabe? Mas isso, é claro, é mais gosto pessoal. Como eu disse pra vocês, eu tive que me esforçar pra querer criticar alguns momentos, porque eu não tenho tantas críticas assim a essa temporada, mas se for pra apontar um erro, eu consideraria que esse também pode ser um. Assim como, por exemplo, já aconteceu a mesma coisa lá na terceira temporada na Vila dos Ferreiros, com a cena do Tokito desviando e massacrando os peixes lá do Gyoko. Outro momento Ctrl+C, Ctrl+V do mangá que você fica, pô, podia ter aproveitado melhor e feito algo diferente com essa cena, né? Indo agora pro meu quarto ponto positivo e acerto bruto total, assim, com força dessa temporada. Os episódios originais, o conteúdo original como um todo. Que eu vou falar de novo, não é filler. Se você acha que é filler, me desculpa, você só é burro. Agora falando sério, galera, foi um baita de um acerto eles terem estendido a temporada pra gente realmente ter mais conteúdo do que a gente teria se fosse só adaptar apenas o conteúdo do mangá. Que na boa, a gente teria o quê? 3, 4 episódios no máximo. 4 EPs, cara. E a gente teve o dobro, 8. Poder ter visto mais do personagem do Uzui, que no mangá é basicamente não existe nessa parte. Não é que ele não existe literalmente, ele tá lá, é mostrado o personagem, mas assim, não é feito nada com ele basicamente. Nem sequer é mostrado o tal do treinamento do Uzui no mangá pra vocês terem noção, mas a gente já vai comentar sobre isso. O episódio original do Tokito foi muito legal pra mostrar mais da personalidade do Hashira. As cenas originais do Obanai e do Sanemi dentro do Castelo Infinito, sabe, naquela missão especial lá do primeiro episódio, enfrentando demônios pra resgatar uma mulher, também é incrível. As extensões de cenas que a gente teve em flashbacks, por exemplo, lá da história do Gyomei, e até mesmo o conteúdo original que a gente teve no treinamento do Obanai, cara, de tudo que a gente teve original, de extensão de cena, realmente assim, de conteúdo que o anime tá trazendo e acrescentando pra obra, a minha nota é 10 de 10, pô. Não tem do que reclamar. Eu só reclamaria se acontecesse o seguinte, se fosse conteúdo original que não agrega pra obra de forma alguma. Basicamente enrolação, sabe? Aquele fillerzão mesmo. Mas nada disso foi com essa intenção. Então, falando da minha experiência, eu adorei esse aspecto da temporada. E agora entrando em outro erro que eu considero forte, um verdadeiro pecado assim dessa temporada, são outras 2, 3 personagens que foram deixadas de lado, e eu entendo que elas também não aparecem direito no mangá nessa parte. Tô falando de Shinobu, Tamayo e Kanao. Eu compreendo que elas não aparecem muito, tá tudo bem, realmente, se for seguir o mangá não tem elas. Mas poxa, se você tá criando conteúdo original de outras coisas, de outros Hashiras, por que você não vai criar um conteúdo original da Tamayo junto com a Shinobu, da Shinobu com a sua aprendiz? Pô, cara, tinha espaço pra isso, sabe? Perderam outra oportunidade de poder dar mais desenvolvimento pra uma personagem como a Kanao, que, sabe, quase não aparece e ainda vai ter tanto destaque, me deixa um pouco chateado. E eu acho que a galera também fica bolada com essa situação da Shinobu não ter interagido muito com a Tamayo. Eu tenho certeza que a fandom de Kimetsu ia adorar um episódio mais focado nesse lado científico e meio medicinal, juntando Shinobu e Tamayo. Cara, ia ser do caramba. Assim, no final das contas, é uma crítica de pensar que foi um desperdício, poderiam ter feito algo ali com elas, mas no final das contas decidiram só seguir o mangá e tá tudo bem. Como eu disse, não é necessariamente um erro, uma super crítica, não, é só um aspecto negativo. Nada muito dramático. E agora puxando um ponto que pode parecer clichê, mas é um ponto muito positivo dessa temporada, porque, cara, a gente precisa falar disso novamente. A animação e a direção de arte de Kimetsu no Yaiba. Eu não vou perder muito tempo falando sobre a animação em si, porque eu acho que a animação já é um clichê gigantesco com Kimetsu. Se eu for elogiar a obra por isso, eu acho que vai parecer só mais do mesmo. Mas eu deixo claro, deixo assinado o meu check ali que a animação tava impecável na temporada, que mandaram demais em diversos momentos. Principalmente, é claro, no episódio 8. Mas eu queria destacar mesmo a direção de arte de momentos belíssimos, frames maravilhosos dentro dessa
essa temporada como um todo, que eu não vejo tanta gente dando os méritos pra Kimetsu, porque simplesmente é Kimetsu. Mas claro que eu vou pedir pro meu editor deixar vários momentos de cenas bonitas aí, de imagens que eu falo, pô, cara, isso aqui tá lindo. E eu aposto que a maioria de vocês também não deve ter percebido isso, que muita gente não dá tanto valor pra direção de arte da obra. Mas não tem problema, porque a gente tá fazendo isso agora, tamo apreciando de verdade. E agora falando do meu penúltimo erro que eu enxergo no treinamento Hashira, a falta de interações entre Hashiras. E aí eu sei que já vai ter alguém surtando nos comentários, como assim, Seth? Teve interação demais. Olha o Obanai e o Sanemi interagindo juntos, nem tem no mangá isso. Pois é, realmente, não tem no mangá isso, mas você consegue citar pra mim outras interações que marcaram, como Sanemi e Obanai e até o Tokito ali junto, né? Tirando o momento de conversa ali deles na reunião dos Hashiras, a gente não tem muitos outros momentos. Imagina como seria legal momentos do Tomioka conversando com a Shinobu, ou do Uzui interagindo com algum outro Hashira, já que agora ele é aposentado, que tipo de conversa isso poderia render? Então assim, eu acho que faltou, é o mesmo ponto que a gente tá batendo aqui nos outros erros. A oportunidade que é desperdiçada porque eles decidiram focar em outros aspectos. No final das contas, tá tudo bem, mas poderiam ter feito. E agora indo pro meu sexto ponto positivo, que esse tem que ser destacado e muito, a aura do vilão. O que eu quero dizer com isso, gente? Na boa, todo mundo já sabe, a internet tá cansada de saber o quanto critica o nosso querido Michael Jackson. A galera pega pesado com o nosso mano Muzan, a gente já sabe disso. E falando de mim, uma pessoa que já leu o mangá algumas boas vezes, o Muzan do anime não tem comparação com o Muzan do mangá. A aura que o anime consegue trazer pra esse cara é bizarro. Quantas vezes eu não li nas redes sociais as pessoas falando assim, até fizeram o Muzan parecer um vilão bom, pô. Nem vou entrar nesse mérito se ele é um vilão bom ou não, não é esse o ponto aqui do vídeo. A questão é que realmente o anime consegue trazer uma emoção, consegue trazer uma tensão, uma dramaticidade pra esse vilão que é o Muzan, que é muito diferente da vibe que ele passa no mangá. Claro que tem aquela questão de serem mídias diferentes, um a gente tá lendo ali os quadrinhos e imaginando a voz nos nossos pensamentos, e no outro uma produção gigantesca numa mídia diferente. Consequentemente vai emplacar emoções e sensações diferentes, mas de qualquer forma, baita ponto positivo. E agora falando do meu último erro, que eu não necessariamente considero parte em si do treinamento Hashira, e vocês já vão entender o porquê. Os vazamentos que a gente teve durante a temporada. Na boa, eu já cubro o Kimetsu aqui no canal de forma completa pra vocês desde o Distrito do Entretenimento. Cobrimos esse arco, também fiz a Vila dos Ferreiros certinho aqui pra vocês e fiz inteiro agora também o treinamento Hashira. Mas nunca tinha acontecido antes essa quantidade de vazamentos durante a temporada inteira. Toda semana, na madrugada de quarta pra quinta-feira, era uma enxurrada de imagens do episódio inteiro de domingo. Era uma loucura completa. Se você tivesse no Twitter ou no Instagram, você ia levar spoiler do episódio, sem você querer. Até porque eu também não conheço muita gente que leva spoiler porque quer, né? Mas tudo bem. Na boa, não sei o que aconteceu essa temporada, que teve tanto vazamento, tanto leaker com informação, e além das informações, acesso mesmo a essa quantidade de imagens, ou talvez até acesso ao próprio episódio, de forma tão antecipada, pô, dias e dias antes do episódio sair. Querendo ou não, eu considero um aspecto negativo. Eu sei que eu fiz vídeo de alguns desses vazamentos, da grande maioria na verdade, porque eu faço meu conteúdo e eu sei que muitos de vocês querem. Só que querendo ou não, eu vejo que estraga um pouco a experiência. Não necessariamente estraga, mas prejudica. Não é à toa que eu mesmo falei no meu canal, no Discord lá pros membros, eu não iria cobrir os vazamentos do último episódio, do 8º. Inclusive eu mesmo recomendei nas minhas redes sociais, falando pra galera no geral, não vejam os vazamentos. Vamos ir zerado pra essa experiência que vai ser o último episódio. E eu não me arrependo nem um pouco de não ter visto nada, eu acho que foi a melhor decisão. Bizarro como essa season ficou marcada por ser uma temporada cheia de vazamentos. E o meu último acerto do treinamento Hashira é o seguinte: Tengen no Uzui, senhoras e senhores, porque na boa, o que conseguiram salvar o que é o momento desse personagem nesse arco é inacreditável. No mangá, como eu disse aí pra vocês, não tem a parte do Uzui praticamente. Mostra ele dando as boas-vindas ali pro Tanjiro no treinamento dele, e aí acabou. No quadrinho seguinte, o Tanjiro já tá indo embora depois de ter passado 10 dias treinando com o ex-pilar do som. Imagina se tivesse sido assim no anime, cara. Seriam um episódio a menos e simplesmente sem peso nenhum. Você vê o início do treinamento e na cena seguinte ele tá indo embora? Que loucura é essa? Então, na boa, o anime tá de parabéns por ter criado todo esse treinamento original, digamos assim, pro Uzui, e querendo ou não, trouxe todo aquele peso a mais pro personagem, que mostra pra gente todos os anseios que ele sente por ter abandonado, né, os caçadores depois de se aposentar. Então, na boa, nota 10 pra isso que fizeram com ele. Sem contar que eu até fiz um vídeo sobre isso nessa temporada, que é essa questão do erro narrativo que a autora tem ao simplesmente mostrar que tem um treinamento dele e não mostrar o treinamento em si. É um erro narrativo. E eu já falei sobre isso em outro vídeo. Se vocês quiserem ver depois, eu vou deixar por aqui o vídeo. No final das contas, pessoal, toda a obra tem seus erros e acertos. E por mais que eu tenha citado a mesma quantidade de erros e acertos pra essa temporada, isso significa que ela foi ruim de alguma forma? Não, nada disso. Eu acho que
que essa temporada ela foi muito bem, extremamente positiva, e pelo menos aqui no canal a recepção veio de uma forma que eu nunca imaginei. Quando que eu ia pensar que uma temporada de treino teria um hype e uma recepção tão boa comparada a outras temporadas que a gente já teve com muito mais ação? Nunca que eu ia imaginar isso. Eu sou muito grato pelo carinho que vocês tiveram comigo durante essa cobertura da temporada como um todo, e claro, fiquei muito feliz com o resultado de tudo que eu vi durante a season, principalmente depois de ter recebido 2 episódios fantásticos que foram os 2 últimos, né? Eu não sei se eu conseguiria dar uma nota de 0 a 10 pra temporada como um todo, mas cara, eu acho que seria no mínimo ali um 8,5, no mínimo. Mas como o hype sempre fala mais alto comigo, eu vou dar uma nota 9 pra temporada. Me diz você também qual a sua nota pra season como um todo nos comentários. Espero que vocês tenham curtido, tô louco pra ler a lista de vocês aí nos comentários. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!